Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Nilce Cleide e hoje nós vamos trazer aqui um cálculo que sempre dá dor de cabeça para os alunos, que é a racionalização. É uma revisão para os alunos do ensino médio. Então, vamos lá. Vamos observar que às vezes nós vamos calcular algumas coisas e nós vamos obter como resultado um número como esse aqui, ó. 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, é elegante que nós transformemos esse denominador, que ele é um denominador irracional. Então, nós vamos ter que transformar, para ficar um pouquinho mais elegante, num número racional. Então, nós vamos ter que tirar esse raiz quadrada. Bem, como é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse 1 sobre raiz quadrada de 2 e nós vamos multiplicar por um fator racionalizante. Como assim? Ó, se a gente observar, esse índice que nós temos aqui, raiz quadrada, tem índice 2. Então, eu preciso de um expoente aqui dentro, 2, para poder cancelar a raiz quadrada. Como aqui na potência eu tenho 2 elevado à primeira potência, implícito, né, está escondido, então eu preciso de mais um número, ou seja, é o próprio raiz quadrada de 2. Então, nós vamos fazer assim, ó, multiplica o raiz quadrada de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos começar o processo de multiplicação das duas frações. 1 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, e no denominador, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nós podemos colocar num só radical, tendo como sendo raiz quadrada de 4. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é o resultado da raiz quadrada de 4. Ou seja, nós tiramos aqui o radical, racionalizamos esse denominador. Bem, outro exemplo que nós vamos trazer aqui é 2 sobre raiz cúbica de 5. Né? Então, se eu tenho aqui o índice 3 e aqui dentro o meu 5 está elevado à primeira potência, eu preciso encontrar o fator racionalizante que tenha mesmo índice, mas aqui dentro eu vou ter que fazer com que apareça um expoente 3 para poder cancelar. Ó, como aqui tem 1, então eu vou fazer 3 menos 1. Então, o fator racionalizante é raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Né? Como tem aqui, ó, eu vou fazer 3 menos 1. Ou seja, eu vou repetir aqui 2 dividido por raiz cúbica de 5 vezes o fator racionalizante, tanto no numerador quanto no denominador. A gente repete esse fator racionalizante, que é a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Lembre-se, da onde, olha, 5 elevado ao quadrado. Da onde vem esse 2 mesmo? É de 3 menos o 1 implícito. Então, nós vamos ter aqui essas multiplicações. 2 vezes raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado vai ser 2 vezes a raiz cúbica de 25. Né? Aqui no denominador, nós podemos colocar num só radical. Então, raiz cúbica de 5 vezes 5 elevado ao quadrado, que vai me dar... Repete a base, ó, a multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, que vai dar 3. Então, aqui em cima, não mexemos mais, é 2 raiz cúbica de 25. E aqui no denominador, vai cancelar ó, o 3 com esse 3, que vai me dar 5. Ou seja, tiramos aqui o raiz cúbica, né? Cancelamos. Então, o nosso número é equivalente a 2 raiz cúbica de 25 sobre 5. Então, nós aplicamos aqui esse fator racionalizante. Vamos ver no segundo caso. No segundo caso, nós temos um número aqui como esse. Ó. Racionalize o número 2 dividido por raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Ora, aqui eu vou precisar trabalhar com os produtos notáveis. Né? Nesse caso aqui, o fator racionalizante vai ser um número que tem esse mesmo raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2, só que aqui dentro vai trocar. Então, nós vamos, em vez de ser mais, nós vamos colocar menos. Então, vamos multiplicar esse número pelo número raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2,
e raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos lá fazer o processo. 2 vezes essa expressão, nós vamos continuando colocando assim, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Não dá muito o que fazer, por enquanto, né? E aqui, ó, nós vamos observar que isso aqui é um produto notável, né? Nós vamos multiplicar, fazendo aqui, aplicando a propriedade distributiva. Então, vamos fazer assim, ó, 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, nós podemos colocar num só radical. Raiz quadrada de 3 positivo vezes menos raiz quadrada de 2, vai dar aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 vezes 3. Do outro lado, nós vamos ter a distributiva. Raiz quadrada de 2 positivo com raiz quadrada de 3, multiplicando, vai dar mais raiz quadrada de 2 vezes 3. E por último, nós temos esse aqui, ó, mais raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2, vai ser menos, e colocamos num só radical, 2 vezes 2. Dá para a gente observar que aqui a gente vai ter, ó, menos raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 6. Então, a gente pode cancelar esses dois aqui, tá? São simétricos. E vamos ter, no final aqui, o numerador nós continuamos, né? Colocamos, repetimos, e no denominador nós vamos ter raiz quadrada de 9 menos raiz quadrada de 4, que vai nos dar 3 e menos 2. E aí a gente vai obter essa situação aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 1. Ou seja, o 1 vai ficar implícito, vai ficar só o numerador, certo? Então, aplicando aí a ideia de produtos notáveis. Vamos ver aqui o terceiro caso. No terceiro caso, é parecidíssimo com o outro, né? O produto notável da soma pela diferença. Racionalize o número 1 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Que é o fator racionalizante? A gente só vai repetir e trocar o sinal, ó. Trocar o sinal, aqui é menos, o fator racionalizante vai ter o sinal do meio oposto, né? Vai ser mais. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador. E nós vamos obter 1 vezes essa expressão, vai ser a própria expressão. E aqui nós vamos ter a distributiva, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, tá aqui. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2, está aqui, ó, colocamos num só radical. Aqui, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Nós vamos ter aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 vezes 5. E aqui, ó, para finalizar, menos raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 2, nós vamos ter também menos 2 vezes 2 aqui dentro, correto? Ora, esses dois aqui, ó, no meio, raiz quadrada de 2 vezes 5, que é 10, e aqui menos raiz quadrada de 2 vezes 5, que também é 10, nós vamos ter simetria. Então, vamos cancelar esses do meio. E só vai restar no denominador o raiz quadrada de 25 e o raiz quadrada de menos, aliás, e o menos raiz quadrada de 4, né? No numerador, não se mexe, conserva aqui o numerador. Continuando, o raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós vamos ter 5 menos 2, que dá 3. Pronto, está aqui a racionalização. Este número se transformou neste número. Racionalizamos o denominador. Então, ficou raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre 3. Aplicando aqui um dos produtos notáveis, ok? Então, qualquer dúvida, pergunta, participa, compartilha com o colega, curte e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!